Fala galera que curte o GolFute, se prepare para as maiores notícias do mundo da bola no dia de hoje. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e bora lá! E o técnico do Mirassol, Rafael Guanais, recebeu uma oferta durante essa semana do Botafogo, já que o Bota está sem técnico. David Ancelotti, o filho de Carlo Ancelotti, não é mais técnico da equipe do Bota, ele não aceitou algumas coisas que a diretoria impôs e deixou o clube. E agora eles pretendem a contratação do técnico do Mirassol, mas que já respondeu dizendo que vai treinar o Mirassol o ano que vem na Copa Libertadores da América e depois disso ele vai pensar talvez em deixar o clube. Mas por enquanto ele vai ficar por lá e vai treinar o clube na Libertadores da América. Pela Supercopa da Itália, tivemos então o clássico entre Napoli e Milan, vitória do Napoli 2-0, com direito a gol de brasileiro, tá aí o Neres marcando o gol do Napoli e campeão a equipe do Napoli. E Thiago Silva, após anunciar que vai deixar o Fluminense, já começaram rumores de novos clubes. Um deles foi a equipe do Porto, que pode contar com o Thiago Silva para a próxima temporada. Também temos o Chelsea, muita gente falando que ele deve voltar para o Chelsea, alguns também falando que ele vai voltar para o Milan e outros já falando que ele vai se aposentar. Por enquanto, nada certo ainda, Thiago Silva permanece no futebol, nada de aposentadoria, ele está estudando possibilidades para qual clube ele deve ir. A prioridade é voltar para a Europa. Já o Gabigol, galera, ele andou aí discutindo com o elenco todo do Cruzeiro, se afastou de todos os jogadores, mas ele tem um problema no contrato, né? Os altos valores salariais e também o Cruzeiro quer levar alguma coisa em troca. O Santos não tem dinheiro para bancar o Gabigol em termos salariais e muito menos comprá-lo do Cruzeiro. Então tem um problema muito sério aí com o Gabigol, agora que ele se distanciou de todo o elenco do Cruzeiro, com a chegada do Tite, ele pode ficar aí num banco de reservas até aparecer algum clube interessado ou o Cruzeiro baixar o valor, já que o Tite não vai botá-lo para jogar, mais ou menos parecido com o que aconteceu no Flamengo. E o zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma grave lesão muscular, deve ficar afastado dos gramados por um bom tempo. A imprensa vem dizendo que pelo menos até abril para ele voltar a jogar, galera. Então, isso daí é um bom tempo, né, pro Militão, que tem a Copa do Mundo pela frente, ele precisa também voltar aí em alto nível. Ele chegou no Rio de Janeiro já para se recuperar, ele deve passar as férias, então, por aqui, né? E a recuperação, um bom tempo ficar no Brasil. E o goleirão do PSG, Safonov, né, jogou com a mão quebrada, galera. É isso mesmo, mas não foi o jogo todo, né? Foi no pênalti, batido pelo Pedro, ele lesionou a mão, ele quebrou literalmente a mão e teve que jogar o restante das penalidades com a mão quebrada e ele nem se ligou muito nisso, tá vendo ali, ó? Ele foi sentir depois, durante a comemoração, que a mão então estava quebrada e hoje o Luiz Henrique contou isso, né, nas reportagens aí pelo mundo. Saiu então o texto do Luiz Henrique dizendo que ele jogou com a mão lesionada e nem se importou com isso. Na verdade, ele nem viu isso. E ele pegaria muitos mais pênaltis, foi o que o Luiz Henrique disse, a adrenalina estava tão alta que ele não se importou com a lesão na mão. Então o goleirão tá muito em alta. Lembrando que na vida toda dele ele pegou apenas 6 pênaltis e contra o Flamengo pegou 4. É demais, hein, galera? Parece que todo mundo cresce mesmo, como a torcida do Flamengo diz, contra os rubro-negros, hein? Será que vai ter limpa no Flamengo, hein? Felipe Luiz está sendo pretendido por muitos clubes europeus e um clube, lógico, que gera muito interesse dele. Ele já disse que não sabe se vai continuar no Flamengo, a decisão não é só dele, foi o que ele disse na entrevista coletiva após a final. O Atlético de Madrid está muito interessado na contratação de Felipe Luiz, mas depende do Simeone deixar o clube. Por enquanto, é o clube que está na frente das negociações, possivelmente para contratar o técnico do Flamengo. O nome mais cotado para deixar a equipe do Flamengo é Léo Ortiz, já pretendido por muitos clubes, entre eles a Juventus e também o Roma da Itália. Os dois clubes italianos já faz um tempo que estão querendo contratar
o Léo Ortiz, mas dessa vez começa a ficar mais forte as negociações e os rumores aumentam ainda mais. Ainda temos o caso do Cebolinha, Léo Pereira, De La Cruz, Michael, são outros nomes conhecidos aí da equipe do Flamengo que podem também deixar a equipe rubro-negra. Ainda a lista conta com mais nomes, pelo menos 8 jogadores podem deixar o Flamengo nessa temporada agora, hein? Imprensa inglesa divulga que essa temporada pode ser a última temporada de Pep Guardiola. Em entrevista, ele não desmentiu. Ele disse que vai ver o que vai acontecer no final da temporada. E Maresca, técnico da equipe do Chelsea, é o técnico cotado para assumir o City, né? Segundo a imprensa inglesa, principalmente Sky Sports, noticiou que o Pep Guardiola está insatisfeito, ele não quer mais dirigir clubes, então ele não está naquele nível. E não importa dinheiro, não é isso que vai fazê-lo ficar na equipe do City. Ele quer fazer aí uma parada no futebol para depois voltar e dirigir uma seleção. E agora, lógico, com o Ancelotti na seleção brasileira, então eles estão vendo que é algo que falta na carreira desses grandes técnicos. Vamos falar do Neymar agora. Muito se falou do Neymar no Flamengo, inclusive foi até para a Espanha essa notícia. O Diário Marca divulgou que Neymar deve fazer parte do elenco do Flamengo o ano que vem. Inclusive, a reportagem do Marca diz o seguinte, que muitos jogadores da equipe rubro-negra que estão na seleção brasileira estão fazendo um lobby para que ele seja jogador do Flamengo e que eles possam chegar no alto nível junto com o Neymar na seleção. E então a gente já para pensar quem são os jogadores que estão fazendo isso. A gente tem o Danilo, tem o Alexandro, tem o Léo Ortiz, né, alguns nomes aí que podem estar querendo que o Neymar vá para a seleção, principalmente o Danilo, né, que já foi capitão da seleção brasileira. O Ancelotti confia muito nele, ele deve fazer parte da seleção. Olha o que o presidente do Santos falou sobre ele sair e ir para o Flamengo. O diálogo permanece, nós temos um contrato que foi feito nos primeiros 6 meses, já houve a revisão desse contrato para esse semestre e está havendo uma nova revisão para o próximo semestre. O que representa isso? Representa essa avaliação que está sendo feita em termos dos números, daquilo que é possível, e nós estamos estendendo esses valores e essas questões, e tenho muita expectativa positiva de que a gente chegará a um denominador comum para a permanência dele. Vocês não temem, por exemplo, foi falado também nas redes sociais, muitos falam do Flamengo, de olho nele, tem rumor, rede social, Europa, Estados Unidos, vocês temem essas investidas nele no mercado ou estão tranquilos por conta da boa relação? Olha, Felipe, isso é uma decisão dele, né? Muito mais do Neymar do que do Santos. Essa semana está conversando com o pai, conversando com a família, conversou um pouco já conosco, então agora sim, agora com ele com a cabeça aqui mais já determinada nessa possibilidade de renovação. E se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. E você que já é aqui do canal GoFoot, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.